mais BPM. Antes de iniciar, gostaria de agradecer também a presença de todos os clientes, parceiros, concorrentes e interessados que compõem hoje comigo esse webcast. Nós já fizemos um teste de áudio, parece que melhorou. Se vocês tiverem algum problema de áudio ou vídeo, podem chamar pelo bate-papo que o César Petró, meu colega, assistente comercial da CRIO, está em paralelo aqui, fazendo o apoio na apresentação de hoje. O tema de hoje, pessoal, ele é um tema bastante interessante, que é a questão de como a união de duas tecnologias tem ajudado as empresas a serem mais eficientes nos seus processos do dia a dia. Ou seja, como a união de uma gestão adequada de conteúdo com uma gestão adequada de processos tem contribuído para o sucesso das empresas e também para a sua eficiência. Bom, pessoal, já iniciando os trabalhos pela agenda, a pauta que eu trago hoje, ela será uma abordagem sobre os desafios atuais das empresas relacionados à gestão de conteúdo e gestão por processos, seguido de alguns conceitos básicos sobre as duas tecnologias, com o objetivo de nivelar o conhecimento dos participantes da apresentação de hoje, e após eu vou apresentar algumas funcionalidades comuns de ECM e BPM. E por fim, pessoal, o que eu considero mais importante e fundamental na apresentação de hoje é ver tudo isso na prática. E eu trouxe hoje para apresentar para vocês dois estudos de caso práticos de benefícios da união de ECM com BPM em dois cenários bem distintos. Eu vou falar sobre os benefícios que a união de ECM com BPM gera na gestão de contratos, que é um processo muito comum, e também apresentarei de forma muito breve, para uma limitação de tempo, o estudo de caso da Lei da Transparência Pública no Brasil, que está cada vez mais aproximando os órgãos públicos de melhores práticas de mercado, muitas dessas práticas já comuns na iniciativa privada, falando de ECM e BPM. Eu gostaria de lembrar também que eu vou dedicar um foco maior no caso de gestão de contratos e apresentarei mais sucintamente o impacto de ECM com BPM, motivado por essa lei de transparência pública. Eu não vou ter tempo de aprofundar muito o tema da lei da transparência por uma limitação de tempo, mas acho importante pelo menos passar algumas informações para vocês sobre essa demanda. Bom, eu começo então a apresentação, pessoal, apresentando os principais desafios atuais das empresas quando a gente fala de gestão de conteúdo e gestão por processo. Eu vou começar pelos desafios de gestão por processo. O Gartner afirma que 89% das empresas no mundo, elas se encontram nos níveis 1 e 2 de maturidade no tratamento dos seus processos. Somente 1% das empresas no mundo hoje tem um nível 4 de maturidade. Esse nível 4 de maturidade, ele seria o nível onde existem já aquelas práticas consolidadas de monitoramento, alinhamento de estratégia com ajuste em processos, uma gestão 100% BPM da operação e estratégia. É um volume muito pequeno de empresas. De uma forma geral, as empresas elas ainda estão começando a explorar esse novo paradigma de gestão por processo, e compreendendo seus benefícios e também seus desafios. Pessoal, quantas vezes a gente já não viu esses problemas acontecerem no nosso dia a dia? São funcionários que são admitidos na empresa, quando chegam para trabalhar, esse pessoal não tem máquina, não tem mesa para trabalhar, até mesmo não tem e-mail. E ele só vai conseguir isso vários dias depois de começar no novo trabalho. Ou mesmo funcionários que são desligados e continuam recebendo benefícios, como vale transporte, vale refeição. Esses são problemas claramente de processo, ou falta de processo, de sistematização, porque na verdade o processo ele sempre existe, ainda que somente na cabeça de um determinado funcionário. Pessoal, eu poderia citar muitos outros problemas aqui, como no caso de quando um funcionário é desligado e todo o conhecimento do processo vai embora junto com ele, ou também o excesso de papel nos processos, ou até o fato das pessoas não conhecerem como funcionam os processos da empresa. As pessoas não sabem o prazo, as pessoas não sabem o status dos processos, acabam não sabendo nada. E há um excesso de volume de e-mails trocados e de ligações feitas somente para a gente obter, por exemplo, o status de andamento de uma requisição que a gente fez. Tudo isso é problema de processo. E as empresas atualmente elas têm problemas em processos, principalmente no Brasil, onde realmente a maturidade ainda é muito baixa. E isso acaba tendo um impacto negativo na produtividade das empresas. Até eu acredito que a produtividade, pessoal, ela é uma palavra-chave da apresentação de hoje. E também porque a gente não pode afirmar que produtividade é ou deveria ser uma palavra-chave no Brasil atualmente. Principalmente quando a gente lê que são necessários 2 brasileiros para igualar a mesma produtividade de um argentino. E isso é inaceitável, sobre qualquer ótica. Então, com todo respeito aos argentinos,
Então, assim, pessoal, me perdoe a sinceridade, mas realmente o problema de produtividade no Brasil ele é alarmante, né? A própria preparação para a Copa do Mundo tem nos mostrado isso, né? E a solução para esse problema ela passa invariavelmente pela gestão por processo. Então, nesse ponto de foco no aumento de produtividade, que também a BPMP Brasil tem tido um papel fundamental aqui no país, na formação de recursos humanos preparados para transformar os processos nas empresas brasileiras. E o pessoal da BPMP está de parabéns, né? Há anos já, há alguns anos, eles já vêm formando o pessoal exatamente para serem os agentes das mudanças dentro das empresas, né? Então esse é basicamente o nosso desafio de processo. Quando a gente vem para os desafios de gestão de conteúdo, né, fora os desafios todos que eu comentei de processo, a gente tem junto o desafio de ter informações desestruturadas nas empresas, documentos descentralizados em áreas, documentos não gerenciados, que não têm controle de acesso, que não têm controle de modificação. Além daquele problema clássico, que eu acho que todo mundo já se viu nesse problema, de não conseguir localizar aquele documento que é importantíssimo, né? Principalmente dentro do prazo que a gente deseja encontrar aquele documento. Então, às vezes, até a gente localiza o documento, mas depois de procurar muito, em muitos e-mails. Então, é uma perda de tempo gigantesca na maior parte das vezes, e vocês devem perceber, pessoal, se a gente desconhece a existência de um documento, a gente acaba desconhecendo também a informação que esse documento contém. E isso pode afetar, e muitas vezes afeta gravemente as decisões que a gente toma. Então, daí o desafio das empresas de tratar a gestão de conteúdo. Possuir um repositório único de documentos. Um repositório único significa que não vai mais ter documentos em lugar nenhum da empresa, a não ser na ferramenta de ECM. A gente tem o software de contabilidade, ERP, CRM, software de gestão de projetos, né? Os próprios e-mails individuais das pessoas, todos esses documentos, ou todos os arquivos que são relevantes para a empresa, eles têm que estar somente num lugar, que é a ferramenta de ECM. E sendo assim, pessoal, os documentos centralizados, a gente consegue permitir ao usuário realizar qualquer pesquisa com qualquer tipo de critério, mesmo com critérios cruzados, que a gente vai encontrar os documentos que vão satisfazer aqueles critérios de busca, independentemente da origem do documento. E esse ponto que é verdadeiramente importante, né? Dá para o usuário o poder de localizar mais rapidamente um documento baseado numa busca com alguns critérios. E para finalizar esse slide de desafios das empresas em gestão de conteúdo, vem a questão do papel. Pessoal, nós aqui da CRIO, a gente é especialista também, né, além de processos, mas também em eliminar o papel da operação dos nossos clientes, dos nossos projetos. Porque a gente chegou à conclusão óbvia que o papel ele tem todos os tipos de problemas e ineficiências possíveis e que estão associadas a ele. O papel ocupa espaço físico, o papel não permite backup sem que se faça uma cópia, né, que também ocupa espaço físico, né? O papel ele só está acessível à pessoa que consegue chegar perto dele, né? O papel se degrada com abuso humano, com umidade, com calor, com parasitas de todo tipo, e também a informação em papel ela não é segura e muitos tipos de informação não podem ser colocadas em papel também, por exemplo, áudios e vídeos. Bom, ilustrando esse desafio em gestão de conteúdos, eu acredito que todo mundo se identifica ou já se viu nessa cena da imagem, né, alguma vez no dia a dia de trabalho. Uma área de trabalho repleta de documentos, um excesso de documentos em várias versões, sem controle algum de acesso ou de modificação. Né, sem contar que eu posso perder um desses documentos muito facilmente. Basta eu excluir um documento sem querer, renomear um documento e depois não conseguir mais localizar esse documento, né, dentre outros desafios. A gente também tem, pessoal, nessa foto, né, uma questão que acho que todo mundo já passou por isso, ou já viu isso, principalmente em órgão público, que é o excesso de papel necessário para fazer andar, às vezes, um procedimento que é muito simples. Né, nesse caso da foto, que até é uma foto que ficou bem conhecida, de um cliente da CRIO, o Grupo Hospitalar Conceição, né, antes da adoção do sistema que a CRIO desenvolve, que é a Orquestra, como solução para processos e também de documentos, uma simples compra de soro para o hospital às vezes levava um mês para ser analisada, deferida e executada. Né? E com o projeto de BPM e ECM, a gente conseguiu reduzir de um mês para uma semana esse prazo. Além, evidentemente, de transformar essa pilha de processo físico em papel numa lista de processos eletrônicos que está acessível a qualquer lugar, inclusive a qualquer cidadão do Brasil, porque o Hospital Conceição é público e os processos de compra do hospital são públicos.
Né? Então, pessoal, resumindo o que a gente viu até aqui, a gente percebe que as empresas hoje têm problemas para reter o conhecimento que está na cabeça dos funcionários. Resultado disso, né, dentre outros fatores, de uma imaturidade em processos, combinada com uma massa de informações desestruturadas, que não tem padronização, não tem controle, que acabam gerando uma dificuldade adicional para as empresas se adequarem também a normas e regulamentações, a compliance, além do que a gente viu relacionado a excesso de papel e perda de tempo buscando informações em documentos. Então é nesse ponto que o webcast de hoje se como essas duas tecnologias de contexto, solução de BPMS, ela vai conseguir aprimorar a qualidade geral de entrega de produtos e serviços aos clientes, estimulando a transparência dos procedimentos, aumentando o dinamismo dos atos gerenciais, promovendo também o controle e a visibilidade das mais diversas requisições dentro da empresa. E o ECM, a solução de ECM, vai ajudar a acelerar o acesso à informação. Vai reduzir o custo com gestão documental, vai satisfazer os requerimentos de conformidade e também de controle de documentos. Eu vou passar rapidamente sobre os conceitos de ECM e GED, né, e depois de BPM. Né. Então, visto esses enormes desafios que eu comentei, eu comento agora sobre os conceitos básicos dessas duas tecnologias. Bom, o ECM, pessoal, muita gente associa o ECM a só gerir papel digitalizado, a gerir PDF ou algo do tipo. O ECM ele é muito mais que isso. Né? Há também uma pergunta que é constantemente feita, que é qual que é a diferença de GED e de ECM? E para responder é necessário a gente entender que ECM e GED, o GED e ECM, eles não são siglas estabelecidas por entidades oficiais para designar algum tipo de produto ou serviço. Essas duas siglas, assim como algumas outras do mercado de tecnologia, elas foram criadas e elas são difundidas principalmente pelas empresas que desenvolvem soluções nessa área. E cada uma se apresenta como quer. Né? Não existe regras na prática que diferenciem GED de ECM. Existem sim inúmeras teorias de que o ECM pode ser uma evolução do GED, ou de que o GED é direcionado apenas à gestão de documentos, enquanto o ECM engloba ferramentas de workflow. Né? Então as teorias existem várias. Né? O mais importante, pessoal, é que se vocês estão procurando uma solução para gerenciar as informações não estruturadas da sua empresa, você se preocupe mais com a qualidade do fornecedor do que da forma ou da sigla que ele se apresente para você. O Tommy Barney, que é o presidente da Real Story Group, ele é um dos mais antigos analistas de mercado de ECM, e ele comenta que o ECM ele envolve categorias muito específicas e disciplinas muito diversas, como gestão documental, arquitetura de informação, Web Content Management, Digital Asset Management, e-Discovery e BPM. Né? E para muitos especialistas, uma coisa é claro, não ver todos esses conceitos. Então, né, não há falta de definições. A própria Association for Information and Image Management, a AIM, que é a definição que eu trouxe aqui para vocês, ela define ECM como estratégias, métodos e ferramentas que são utilizadas para capturar, gerenciar, armazenar e preservar o conteúdo de documentos. E até só trazendo uma curiosidade aqui, é interessante, em 2010, essa AIM, ela promoveu um concurso para definir uma forma mais inteligente de chamar ECM, né, dadas as criatividades de definições que estavam sendo feitas. Né, e a apresentação que venceu, pessoal, ela fez uma comparação que ela é bem coerente. Né, ela sugere que usar ECM é a mesma coisa que lavagem de roupas. Né. Em geral, a gente tem que ter um cuidado com os documentos como se eles fossem roupas, tomando o cuidado necessário para não misturar as cores, as diferentes peças, tecidos, nem colocar produtos de composição química que possam prejudicar essas roupas. Então, assim é o ECM, né, por meio do qual as informações têm que ser tratadas separadamente por grupos, com uma escolha certa de taxonomia e com ferramentas corretas também para o tipo de uso. Já no caso do BPM, né, também a gente tem diversas definições. A definição mais utilizada é do Smith e Finger, do livro BPM The Third Way, que é a terceira onda. Né? O BPM, ele define nesse livro, os autores, como uma gestão de um conjunto de atividades colaborativas transacionais que são dinamicamente coordenadas do início ao fim para agregar valor ao cliente. Né? Então, é importante ter claro também o que é um processo de negócio. Né? A gente pode entender o processo de negócio como um fluxo de materiais, informações, capital, conhecimentos e ideias. Né? Ou buscando uma referência também na norma ISO 9001,
que se baseia na gestão dos processos organizacionais, a gente pode entender os processos como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos. Então, esse conceito é importante, pessoal, porque a gente assume, então, que no processo existe uma transformação de matéria-prima, se agrega valor para resultar num produto entregue ao cliente. Né? Quando a gente fala em processo, né, a gente às vezes faz referência aos processos Fabris, que são muito fáceis de se observar pelo fluxo de materiais, né, uma montagem de geladeira ou de um carro. Assim, visualmente você enxerga o processo acontecendo, aquele produto sendo transformado ao longo da linha de montagem até chegar num produto final. Já os processos organizacionais, eles às vezes parecem um pouco mais obscuros, né, e difíceis de identificar. Mas os processos, então, eles podem ser definidos de uma forma genérica, tanto quanto os produtos finais são serviços ou são artigos de manufatura, né, com uma entrada, com uma transformação e com uma saída. Bom, então, visto os desafios e as definições, fica a pergunta, tá, mas e aí? Né? Onde que o ECM e o BPM se encontram? Onde que tem uma interseção entre essas duas tecnologias? Qual que é a relação dessas duas tecnologias? Basicamente, elas estão muito relacionadas, elas estão estreitamente relacionadas e algumas vezes são tecnologias e abordagens que se sobrepõem. Né? Ambas tecnologias focam na gestão da informação, o ECM foca na estrutura e no ciclo de vida de conteúdo, o BPM foca nos processos que interagem com aquele conteúdo. Quase todos, na verdade, projetos de ECM vão requerer práticas de BPM e algumas vezes tecnologias de BPM. E alguns projetos de BPM requerem tecnologia também correlata de ECM e a maior parte também dos projetos de BPM ela acaba requerendo práticas de ECM. Então, no slide, eu tentei ser bem objetivo no slide, a gente consegue ver bem quais são as interseções dessas duas tecnologias que acabam transformando aqueles processos que estão ali na interseção em processos colaborativos. Né? Então, a gente tem, de um lado, toda a captura, né, de documentos, o controle de registros, classificação, o poder de você conseguir buscar um documento por critérios cruzados de busca, indo até o outro extremo, que é o BPM, que traz toda a parte de workflow, modelagem de processos, criação de formulários. Né? Essa união consegue trazer processos muito mais colaborativos para a empresa, como gestão de contratos, que eu vou comentar em seguida, como outros processos que estão ali, aprovações financeiras, serviços ao cidadão. São todos exemplos de processos que se beneficiam dessa interseção dessas duas tecnologias. Algumas funcionalidades comuns, pessoal, antes da gente entrar no estudo de caso, tá, das soluções BPM e ECM. Né? A gente tem a captura de conteúdo, né, que a ferramenta que vai trabalhar a captura de conteúdo, ela tem que ter a digitalização, captura de conteúdo, metadado, a partir de diversas origens, como scanner, fax, e-mail, diretórios. Né, essa captura distribuída também a partir de estações em qualquer localidade conectada via web. Né, então, todas as empresas, independente de terem uma distância geográfica, elas conseguem capturar conteúdo e incluir em um repositório central. A gente tem a parte toda de gerenciamento de documentos e registros, né, que vai estabelecer políticas, vai estabelecer controles em todas as fases do ciclo de venda dos conteúdos, incluindo criação, incluindo aprovação, expiração, retenção desses documentos e descarte. Né. Também na parte de gerenciamento e registro, ele vai realizar o controle de versionamento, né, incluindo a automação do processo de revisão, check-in, check-out de arquivos, que é uma função bem comum, publicação e notificação dos usuários, até passando pela assinatura eletrônica e trilha de auditoria sobre as operações dos usuários e alterações de conteúdo e dados. Tá? Funcionalidades comuns também relacionadas à visualização de conteúdo. Então, é importante que as ferramentas de ECM que vocês vão escolher suportem dezenas de formatos, incluindo Office, PDF, imagens, CAD, MCAD, enfim, uma variada gama de recursos de visualização, edição, anotação e impressão, para poder, inclusive com a busca textual, a Full Text Search, ajudar os usuários a achar aquele documento que ele está precisando naquele momento. Né? A classificação dinâmica de conteúdo, então isso é bem comum nas ferramentas de ECM.
E depois a gente parte já ali eu dividi em azul e preto, tá, pessoal? Azul, ferramentas de ECM, preto, ferramentas de BPM, dos BPMS. Daí a gente tem a questão da modelagem de processos, né, que é toda a documentação, mapeamento e documentação dos processos e das atividades, toda aquela metodologia do as-is, do to-be, né, incluindo entradas, saídas, tempos, procedimentos normativos, custos, riscos, controles, tudo que está associado à modelagem do processo. Depois a gente tem a questão de execução e controle, né, também uma funcionalidade que ajuda na implantação de projetos ECM e BPM, que faz toda a execução dos processos, automatização, né, distribui atividades dinamicamente aos papéis funcionais ou aos indivíduos da empresa, controla prioridade, controla prazo, né, inclui delegação, agendamento de processos, tem um editor de regras de negócio. Então é importante que as ferramentas que vocês também estejam buscando para workflow, para processo, também tenham bem desenvolvida essa questão de automatização, de execução e controle. E por fim, pessoal, não menos importante, é relacionado aos formulários eletrônicos, né? Esse rol de funcionalidades que eu estou citando é um rol de funcionalidades, digamos assim, mínimo, para vocês terem um projeto adequado dentro da empresa, né? Os formulários eletrônicos, eles representam, então, uma ferramenta gráfica web, ou não web, né? Mas, enfim, para desenho de formulários com alta qualidade visual e, de preferência, com mínimo de programação. Então, nesses formulários, a gente consegue fazer uma entrada estruturada de dados no processo e, eventualmente, anexar arquivos, né, a esse formulário, quando eu estou requisitando algum processo, e esse arquivo, evidentemente, vai estar lá armazenado no nosso repositório central. Então, esse slide aqui, pessoal, eu fiz questão de incluir, porque muitos clientes, enfim, têm dúvidas sobre quais são as funcionalidades principais das soluções de ECM, que estão em azul, e de BPM, que estão em preto. Agora a gente vai passar imediatamente ao estudo de dois casos, tá? Um deles mais aprofundado, que é sobre gestão de contratos, e um outro mais sucinto, como eu comentei no início da apresentação, que é o caso da nova Lei de Transparência Pública no Brasil. Para a gente entender como é que essas duas tecnologias, na prática, podem ajudar uma empresa que está tentando organizar melhor a gestão dos seus contratos. Então a gente tem 5 principais desafios em gestão de contratos, pessoal, né? A gente tem empresas que têm uma estrutura e procedimentos bem definidos para a gestão de contratos. Outras empresas não têm essa estrutura, né, e não têm também essa organização definida. Então tem empresas que têm uma área específica para a gestão de contratos, né, e outras que não têm. Então eu trouxe aqui alguns principais desafios do dia a dia relacionados ao que a gente está conversando no webcast de hoje. O primeiro deles é o acervo, pessoal. Isso é incrível. Muitas empresas não têm um acervo centralizado ou uma guarda definida dos contratos da empresa. Então, os contratos, eles acabam ficando na gaveta das pessoas, que é um absurdo, né? Porque a gente acaba perdendo o controle desses contratos. E muitas vezes os contratos até são assinados por algumas áreas sem passar pelo jurídico da empresa, que também é o pior caso, né? Então, quando a gente junta todo esse acervo de contrato da organização, num repositório único, como é um ECM, esse é o primeiro grande desafio que a gente começa a resolver com o ECM, a centralizar tudo num lugar único, né, para que a gente, então, possa se preocupar, possa ter a garantia de que todos os contratos firmados pela empresa estão num local único, e não na gaveta das pessoas, né. Tem uma questão relacionada a prazos, pessoal, que é um desafio recorrente na área de contratos, o controle de prazos. Né? Talvez seja um desafio mais complexo, porque todo contrato ele envolve uma série de prazos dentro do contrato. Né? A gente tem o prazo de vigência do contrato, o prazo de reajuste, o prazo de multa, prazo de pagamento. Então, como é que a gente faz esse controle desses prazos? Né? Como é que eu faço para que eu pare o pagamento do meu fornecedor quando aquele contrato não estiver mais ativo? E se eu tiver uma dezena, uma centena de fornecedores, como é que eu lido com isso? Então aqui, pessoal, entra muito o BPM, né? O ideal é que entre uma tecnologia aqui para apoiar as empresas, né? E que então, através de um software, por exemplo, de BPM, eu possa configurar que o contrato X vai vencer daqui a 1 ano e eu quero ser alertado em 90 dias antes do vencimento sobre aquele fim de contrato. Né? Então o controle de prazo ele é um grande desafio para quem trabalha profissionalmente com gestão de contratos, e fazendo a relação com a nossa apresentação de hoje, é um ponto muito bem atendido por ferramentas de BPM. Tem um desafio, pessoal, que é a questão de padrões, que é também um desafio muito grande em gestão de contratos, né? Porque às vezes uma empresa
mais estruturada, ela começa a montar suas minutas padrão. Essas minutas são controladas por uma área central que determina como vão ser as minutas, né, os contratos, e você acaba não tendo muita flexibilidade. Na verdade, nem pode ter flexibilidade. Então, não é viável profissionalmente que a gente esteja trabalhando a cada contrato diferente com uma minuta diferente. Então, a definição de padrões e a guarda desses padrões, a organização disso, é um grande desafio que acaba conseguindo resolver isso também com uma ferramenta de SCM. Né? Quando você tem um repositório central com a minuta mais atualizada para aquele tipo de contrato, e isso vem junto a um processo, você acaba garantindo que aquele vendedor, por exemplo, ele não vai usar uma minuta desatualizada ou ele não vai conseguir alterar uma minuta sem que tenha um controle. Né? O próprio sistema vai informar, vai registrar qual é a última minuta, e isso ajuda ele nessa, tá? E de compliance também, novas regulamentações. A gente está aderente e também conseguir rapidamente mudar os padrões a partir de um repositório central de documentos. Pessoal, vamos lá. Os últimos 2 desafios de gestão de contratos, tá? Tá ligado à integração de áreas, que é um ponto fundamental. Muitas vezes o contrato exige análise, feedback, envolve parecer de diversas áreas, né? A jurídica, a financeira, a de negócio, o tamanho do valor do contrato, até mesmo o presidente da empresa precisa avaliar aquele contrato. Então, a pergunta que fica aqui é integrar todas essas áreas, tendo em vista que o ciclo de vida de contrato, né, ele existe, né, e aí ele busca uma aprovação, uma consolidação. Como é que eu organizo isso? E aqui entra, né, associando com o nosso webcast de hoje, a questão do BPM. Você consegue ter uma integração maior entre departamentos, para poder tratar essas atividades de análise do contrato, feedbacks, pareceres, de uma forma estruturada. Porque se a gente fica mandando isso por e-mail, pessoal, essa informação fica desestruturada. E depois, invariavelmente, o que acaba acontecendo é que a gente tem que ficar buscando um e-mail, ação de um diretor, que já não está mais na empresa, então o e-mail já foi arquivado, eu tenho que pedir para a TI desarquivar lá o meu lote. E não tem cabimento a gente gerenciar o contrato dessa forma. Então, uma ferramenta de BPM, ela ajuda a estruturar essa comunicação. Né, dessa integração, dessa comunicação entre as áreas para sair um contrato dentro da empresa. E, por fim, é risco de contrato. Envolve algum tipo de risco. E aqui, quando a gente está tratando profissionalmente os riscos de um contrato, a gente tem que trabalhar esses riscos de forma a controlar, gerenciar esses riscos desses documentos. E aqui entra a questão do BPM, de BPMS, que seria, no caso, você conseguindo prever, a fazer uma análise de risco e conseguir incluir no seu fluxograma de gestão de contratos algumas saídas para mitigar os riscos. Né? Prever os riscos e prever o processo de não esses riscos, ou mitigando. Então, o BPM ajuda bem também nessa questão de riscos. Deixando bem claro, pessoal, que um documento de contrato ele nunca vem sozinho. Então, quando a gente, na verdade, um contrato ele é composto por uma série de outros documentos. Né? A gente vai ter a minuta do contrato, o documento do contrato, o documento das partes, né? Contrato social, dados bancários, documentos dos responsáveis legais, RG, CPF, procurações, propostas comerciais, agregados, né, ao contrato, certidões, diversos outros anexos. Então, vocês podem perceber como gestão de contratos pode ser positivamente impactado por ECM e BPM, principalmente aqui no caso falando de documentos, né, da quantidade de documentos que compõem um contrato. Aí você pensa isso numa escala de 1000 contratos, às vezes você está lá com 5.000 documentos, né, naquele repositório único. Né, a gente está e se continuar gerenciando um único, né, né? Então, esse dossiê que eu gerencio e controlo através de uma e também com software de BPM e ECM, né, de documentos e processos. Definir bem claro, então, contratos de empregados, de clientes, parceiros, fornecedores. Cada um desses contratos é um tipo diferente, né? Tem riscos, prazos de vigência e responsabilidades diferentes. Então, a área que de contratos deve ter claro que são padrões diferentes para cada tipo, né, que ela está trabalhando, e também nesse ponto que atuam, envolvendo categorias específicas, né, e como gestão documental, arquitetura de contratos, como é que eu vou tratar isso dentro da empresa, para eu acabar organizando, né, todos os tipos de contratos. Antes
entra um ciclo de vida de gestão de contratos, tá? Que começa com uma etapa chamada de pré-contratação, onde todas as atividades que devem fazer são objeto do contrato, ela inicia. Então, essa etapa é entre as partes, proposta comercial, definição de escopo, né, tudo que vai ser contratado. E o produto final dessa pré-contratação é um rascunho, uma minuta de contrato, que vai ser assinado durante a fase de... tudo isso é documento que pode ser centralizado e gerenciado por uma solução de ECM. De contratação, pessoal, a gente consegue oficializar, eu vou ter a negociação, análise de cláusulas, assinatura, um contrato. E isso pode ser apoiado por soluções de... que eu vou mostrar logo em seguida, né, exemplos de fluxogramas de gestão por processo, de gestão de contratos, desculpa. A fase anterior, né, a contratação, atividades iniciais que são feitas antes da gente começar a executar o contrato propriamente dito. Então, normalmente você tem um prazo para começar a execução, para montar a equipe, definir cronograma, que é a fase de planejamento para a execução do objeto do contrato. Isso também pode estar apoiado num fluxograma de BPM, né, aliado à organização dos documentos lá com o ECM. E uma vez que você concluiu a fase de pré-execução, vai para a fase de execução do contrato, que vai perdurar com um cronograma cíclico já definido, por exemplo, 12 meses com renovação automática. Que essa é uma fase de execução do contrato, depois da pré-execução do contrato. Então, para a gente resumir essas atividades, tá, pessoal, as etapas de pré-contratação e contratação, preparação, onde a gente monta e assina o contrato. Uma vez que a gente tem o contrato assinado e oficializado, a gente tem as fases de pré-execução e execução, que são as fases de vigência do contrato. E existe um conceito que às vezes não é muito claro para algumas pessoas, que é a fase de pós-vigência. Porque um contrato ele pode estabelecer regras e obrigações que vão durar após a vigência da cláusula de confidencialidade, por exemplo, de 5 anos, né, onde eu não posso divulgar o trabalho que foi feito, né, ou ainda ter garantias, né, ou seja, depois da entrega do meu produto para o cliente, eu vou ter mais de garantia. Então, onde eu tenho uma pós-vigência do objeto do contrato, mesmo entregue, ele vai manter as minhas responsabilidades naquele contrato. E é aqui que entra, né, o que eu comentei anteriormente, os desafios, né, você controlar os prazos de todos esses procedimentos aqui e os documentos envolvidos em cada fase. Quando a gente vai ver, é gigantesca de papel, às vezes para um contrato, principalmente na área pública, né. Então, esse ciclo que a gente está vendo aqui, pessoal, eu fiz questão de detalhar bem o ciclo de gestão de contratos, ele é muito importante para que a gente entenda o próximo passo, que é como eu consigo enxergar os processos de negócio dentro desse ciclo de vida. Então, durante esse ciclo de vida de um contrato, ou seja, no momento em que o contrato toma vida, é definido isso de todas as obrigações de um documento que foi formalizado. Tem de processos de negócio que vão criar esse documento, que vão modificar esse contrato ao longo do tempo. Então, durante a preparação, um fluxograma que representa o processo de um novo contrato, por exemplo, né? Quando um quer trabalhar profissionalmente com a gestão de contratos, ele vai ter que mapear os processos de contrato, ele vai ser um fluxograma, eu vou mostrar em seguida. Né? Então, nós vamos ter aprovações, pareceres, assinatura, toda a junta de documentos, né? Além de uma série de procedimentos para fazer com que se tenha um novo contrato, né? E isso é um fluxograma, isso é um processo, sendo passível de automatização dentro de uma ferramenta de gestão por processo, como é o Orquestra, por exemplo, comercializado pela CRI. Então, tendo contrato, acaba por aí, a gente tem uma série de outros procedimentos que vão rodar, que vão ser executados ao longo do tempo e que podem interferir nesse contrato. Aditamento, por exemplo, a gente pode estar postergando esse contrato, a gente pode adicionar ou mudar um escopo, a gente tem os distratos, né, onde as partes vão dando um encerramento prévio das responsabilidades daquele contrato, uma série de outros procedimentos também que podem vir em paralelo. E o melhor tipo de tecnologia para a gente tratar de todas essas questões que eu comentei, e aqui eu fiz um resumo bem assim, de como se faz uma gestão de contrato adequada, tudo isso pode ser apoiado muito fortemente por tecnologias de apoio, né? Não só o ECM, o BPM, como outras tecnologias, né? Que vão possibilitar as empresas a trabalhar de uma forma mais madura, organizada e mais bem definida, né, na gestão de seus contratos. Então a gente tem
Por exemplo, o RP da empresa, o Sistema de Gestão Corporativa, ele é uma ferramenta de apoio. Alguns têm módulos de gestão de contratos, mas no geral eles não trazem nesse módulo uma visão de processos. Eles trazem simplesmente uma visão de prazos, uma visão um pouco mais limitada, mas que ainda é melhor do que nada, né? Já o GED ou o ECM, eles apoiam fazendo todo o gerenciamento desses documentos do conteúdo, né? Mas a ferramenta também de ECM sozinha, ela não tem uma visão de processo, a não ser que ela seja integrada ou que venha junto, né, a uma ferramenta, a um módulo de gerenciamento de produtos. Bom, aqui tem alguns exemplos de processos que podem ser automatizados com uma ferramenta de BPM. A gente tem processos para novos contratos, ou seja, quando eu for abrir abro um processo de novo contrato, processo de cessão, rescisão, de penalidade, né, processos de encerramento de contrato, todos esses e uma série de outros processos, eles podem ser mapeados, automatizados dentro de uma ferramenta de BPM, de modo que eu padronize vinculados à gestão de vida de um contrato. E aqui, pessoal, eu demonstro um exemplo de utilização prática do ECM nas principais áreas de negócio da empresa. Por exemplo, nas áreas de contabilidade, ali seria o financeiro, né? A gente teria contas a pagar, contas a receber, todos os documentos relacionados à gestão de lançamentos podem ir para uma de ECM, né, centralizando o conteúdo. Vocês imaginam a quantidade de propostas, né, de documentos, de arquivos de clientes que a área de vendas tem, né? Tudo isso também pode estar naquele repositório único. E provavelmente hoje vocês não têm uma ferramenta de ECM ou de processos, ou as duas. Esses documentos estão com certeza no computador das pessoas nessas áreas, né? E muitas vezes até nos computadores pessoais das pessoas, né? O que gera um risco, né? Uma exposição legal desnecessária, né? Eu só queria citar também a área de recursos humanos, que também é um grande concentrador de arquivos, né, de currículos, de documentos de pessoal, das mais diversas certidões, né? Então, a importância que esse tipo de documento tem para a empresa, né? E a pergunta que a gente se faz, né, onde que estão esses documentos hoje? Né? Provavelmente localmente na máquina das pessoas. Quando a gente está falando de um processo de negócio, a gente está falando de um fluxograma, né? Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, o fluxograma de um processo de negócio vinculado à gestão de contratos, né? Então aqui é um procedimento, um exemplo, mas para vocês terem uma ideia, né, de que se eu quiser citar um número, eu posso desenhar esse processo, automatizar ele, né? As pessoas vão receber as tarefas no tempo certo, vão saber o que tem que fazer. Você tem uma garantia maior de compliance, né, de adequação daquele contrato a uma regulamentação interna ou externa. A gente traz aqui também, né, a gente está vendo um exemplo de uma tela onde uma área poderia estar solicitando um novo contrato, né? Então aí seria bem uma tela de usuário, né, da área de negócio, amanhã, abre o seu sistema lá de BPMS, né, de novo contrato. Eu tenho uma entrada estruturada de dados no BPM, né? Eu posso padronizar, inclusive, fazer com que as áreas de negócio não tenham acesso aos documentos, fazendo uma maior segurança, né, dependendo se isso for uma regra. Eu posso fazer com que as áreas de negócio tenham formulários eletrônicos e o próprio sistema de BPM dê origem a uma minuta de contrato. Eu vou mostrar em seguida isso. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, onde uma área específica, lá, a área de logística, preenche a razão social, CNPJ, endereço, tipo de minuta, objeto, valor da data de vigência do contrato, né? Então eu estou informatizando esse processo do ciclo de vida de contrato. As ferramentas de BPM também, pessoal, elas vão ajudar bastante na questão de aprovação de contrato. Então eu consigo definir dentro do BPM quais são as aprovações ou avaliações técnicas que eu tenho que fazer para cada tipo de contrato. Por exemplo, se eu estou fazendo um contrato com a área de TI, e agora voltamos o áudio aqui, pessoal. Vamos lá, eu estava falando ali sobre o gerenciamento de aprovações e alçadas, né, para a emissão de um contrato novo.
Então, se eu estou fazendo um contrato na área de TI, por exemplo, eu posso mapear um processo de negócio de modo que ele passe pela área de TI para que essa área faça um parecer. Né? Se eu estou fazendo a contratação de um serviço de publicidade, por exemplo, eu tenho que passar obrigatoriamente pela área de marketing, para ela dar um parecer sobre aquele contrato. Né? E em todos os casos, passa pela área jurídica para que dê um parecer final. Então, posso definir no BPM ainda que se o contrato for de um negócio, por exemplo, ele vai ter que passar obrigatoriamente por um presidente ou por um diretor executivo. O importante aqui, pessoal, é que dentro do ciclo de um novo contrato eu tenho uma série de aprovações que, se eu não tenho uma ferramenta organizada, eu estou fazendo essas aprovações, nem mesmo passando pelas aprovações corretas. E como eu posso, então, proceder com as aprovações necessárias. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, também com a geração de minutas através da geração de PDFs seguros. Né? A gente tem, nesse caso, então, os PDFs são gerados automaticamente. Os usuários não mexem dentro da minuta, né, para que você não tenha fraude, né, ou mesmo uma mudança numa minuta que poderia trazer um risco no futuro. Então, o que eu quero dizer aqui com esse slide, pessoal? Que você possa solicitando um contrato e numa etapa determinada, no fim, quando ele já foi aprovado, o sistema BPMS ele pode buscar a solução de ECM, a minuta mais atualizada, a minuta com as informações que estão no formulário do BPMS. Para você ter uma de uma segurança maior da data que está sendo gerada. E também, pessoal, eu comentei a questão de prazos, né, que é um dos desafios fundamentais da gestão de contratos, que é o controle de prazos, que é muito mal gerenciado no mercado em geral, tá? E que a ferramenta de BPM pode agregar muito aqui. Então, através do uso de timers dentro do fluxograma, reloginho que está em vermelho na imagem, eu consigo que o processo fique adormecido durante um tempo, né, por exemplo, por 10 meses, e no 11º mês ele acorde, né, automaticamente, enviando um e-mail ou enviando uma tarefa avisando que um contrato vai vencer em um mês e se eu quero proceder com uma renovação ou não. Então a ferramenta de BPM ela vai fazer o controle de processos para você tomar algumas ações, renovação, encerramento. Né, e se eu sou fornecedor, eu tenho contratos com os meus clientes, reajustes em GPM, né, e senão isso acaba passando, pessoal, e eu tenho uma perda financeira também, se não controlo isso adequadamente. E com o sistema de BPM você consegue, por exemplo, ter todo esse controle de prazos. Nós estamos nos encaminhando já para a final da apresentação. Aqui eu comento a parte das ferramentas de BPM, elas vão poder trazer uma série de indicadores de performance sobre a gestão de contratos. Então eu consigo ver quanto tempo, né, o ciclo de vida dos meus contratos em média, quais áreas são as demandadas. Eu consigo descer até no nível de pessoa, né, saber que, por exemplo, no IDFA, ele aprovou no mês de maio, 10 aprovou 5, você vai ter sempre isso registrado e estruturado dentro de uma ferramenta de BPM. Você tem ferramentas de ECM que vão fazer o processado de documentos daqueles contratos. Né? Então aqui a gente está vendo uma tela de consulta de uma solução ECM, que é parceira da CRIO, o SML Content. Então você pode fazer toda uma consulta avançada de documentos. Né? Você pode, com essa solução de ECM, ter uma facilidade muito grande para fazer a digitalização de documentos. Né? E essas empresas, a empresa ela pode estar distante geograficamente, né? Ela vai conseguir, com essa ferramenta, uma facilidade de digitalizar os documentos e centralizar, mesmo distante, né, geograficamente. Então você vai garantir um alinhamento melhor das informações. Você consegue fazer a edição de documentos também dentro da ferramenta de ECM. Né? Então isso ajuda os usuários a ter um acesso mais rápido, uma edição mais rápida, ajuda a empresa a controlar essas edições, quem saber quem fez check-in, quem fez check-out no documento, quem alterou, por exemplo. E esse aqui, pessoal, eu queria só citar, né, é um caso da Unimed Porto Alegre, que teve junto com o nosso parceiro aqui de Porto Alegre, BPM Soluções, tá, onde os usuários solicitam um contrato para uma área jurídica através de um formulário eletrônico na internet, muito similar ao que eu mostrei antes. Tá, e a ferramenta de BPM, que no caso lá é o Orquestra, ele vai se conectar a alguns sistemas legados da Unimed e vai dar um PDF protegido, né, sem nenhuma possibilidade de alteração, né, já que todo o preenchições das partes ele já foi feito, né, então o contrato ele vai somente para impressão e assinatura. Então, você de geração de contratos
claro, eu tenho, né, antes de chegar nisso, eu tenho todas as áreas. Então, na produção de contratos deles é feita baseado em sistemas de IGED e BPM, né, o vendedor lá é saúde, o serviço da Unimed, produto, preenche um formulário com os dados do cliente, automaticamente busca no SharePoint uma minuta atualizada, saúde da ANS, preenche essa minuta e dali já sai um PDF seguro. E a gente consegue evitar com que minutas sejam alteradas sem controle, por exemplo. E por fim, pessoal, eu gostaria de comentar rapidamente, a gente tem 3 minutos aqui para acabar o webcast, tá? Eu queria comentar sobre a Lei de Acesso à Informação Pública no Brasil, que é um segundo estudo de caso que eu comentei que faria sucintamente, mas eu gostaria muito de comentar isso porque está muito próximo da gente, essa questão da Lei de Acesso à Informação Pública. Ela determina que qualquer cidadão, pessoal, sem apresentar qualquer motivo, pode pedir informações sobre dados, documentos, atividades exercidas pelos órgãos públicos, né, inclusive documentos internos dos órgãos públicos. Né. Só para contextualizar vocês, hoje já 90 países têm essa lei de acesso à informação. O Brasil, essa lei começou no Brasil, na Suécia, essa lei já existe desde 1766, então a gente realmente está um pouco atrasado, né? A Suécia começou em 1766 e o Brasil em 2013. Né? A Colômbia, só para dar um exemplo aqui na América Latina, ela teve essa lei implantada em 1888, né? E o Brasil em 2013. E, pessoal, como é que a gente organiza dados, né, informações de órgãos públicos, né, que muitos órgãos públicos, né, nunca trataram essa questão de documento e processo? Como é que a gente, do dia para a noite, implanta uma lei e em 20 dias aquele órgão público vai ter que dar uma informação para o cidadão, né, senão ele tem uma penalidade? Né? Como é que a gente consegue operacionalizar isso? Como é que a gente trata décadas de documentos em papel desses órgãos públicos, né? E traz uma agilidade agora, né, para esse atendimento? Então, esse é um cenário muito clássico de ECM com BPM. São duas tecnologias que podem ajudar muitos órgãos públicos e, inclusive, houve um aumento de demanda de órgãos públicos por essas tecnologias nos últimos, diria até 2 anos, né? Para poder resolver esse problema. Né? A gente sabe que dessas décadas de documentos aí, não catalogados, não classificados, não digitalizados dos órgãos públicos, agora vão ter que ser catalogados, digitalizados, classificados e publicados. Né? Então, realmente é um trabalho que os órgãos públicos estão buscando se adequar e que vai bem de encontro ao nosso tema do webcast de hoje. Então, o ECM pode ajudar os órgãos públicos a catalogar esses documentos, classificar, digitalizar eles e publicar. Muitos órgãos públicos já estão nessa batida, tá? nessa onda. E também a parte do BPM, né? A metodologia e também as soluções tecnológicas, elas vão ajudar os órgãos públicos e têm ajudado, né, nessa entrada de informações, de pedidos, que no caso seria o pedido do cidadão, né? O cidadão faz um pedido de um documento X, isso é uma entrada, né? O órgão público tem que receber esse pedido, transformar esse pedido, achar a informação e dar uma saída, né? Disponibilizar essa informação para o cidadão em 20 dias. Né? Então tem entrada, tem transformação, tem saída e tem prazos. Tá? A lei da transparência, eu coloquei ali o logo do Open Government Partnership. Esse é um programa de governo, é um programa mundial da ONU que ajuda os órgãos públicos a se adequarem à lei de transparência, aquela que eu comentei que na Suécia já existe desde 1700. Tá? Então também há uma entidade que é a ONU, tá? Que está ajudando também os órgãos públicos a se adequar a essa lei. Então eu quis trazer esse estudo de caso, porque realmente ele é muito... eu fiz um resumo dele aqui, mas ele é muito ilustrativo com o tema do nosso webcast de hoje. E para finalizar, pessoal, eu deixo a bibliografia que eu utilizei para montar essa apresentação. E agora abro o espaço para perguntas. A gente vai ter aí 3 minutos para perguntas. E também depois eu deixo o meu e-mail para quem quiser buscar essas informações de bibliografia, enfim, mais detalhadamente, ou tiver mais perguntas ou questões. No final eu vou deixar o meu e-mail para vocês. Então agora, pessoal, eu abro um espaço para perguntas. Temos aí 2 minutos e meio para perguntas. Se vocês
tiverem perguntas, já podem ir mandando aqui pelo bate-papo. Essa apresentação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, já provavelmente hoje na parte da tarde. A gente tem uma pergunta aqui que se relaciona a essa lei da transparência. O usuário questiona como que os órgãos públicos vão mudar da água para o vinho, né, em questão de um ano. Na verdade, é um trabalho contínuo, né? A gente não vai conseguir mudar da água para o vinho, os órgãos públicos, na disponibilização desses documentos para a sociedade em 20 dias, né? Mas aos poucos um projeto que tem que ser construído ao longo do tempo, mas ele tem que ser iniciado, né? Então acho que pelo menos a lei de transparência ajudou os órgãos a tratar um pouco melhor o tema ECM e BPM. Então acredito que aí para os próximos 2 a 5 anos a gente deva ver um incremento de qualidade na disponibilização do serviço público no Brasil, pelo menos das informações. Tem uma questão também sobre a lei da transparência que questiona se o governo deve fornecer a informação em papel. Não, a informação ela pode ser disponibilizada para o usuário de diversas formas, tá? Depende do órgão a qual você está buscando a informação. Tem órgãos que disponibilizam em papel, tem órgãos que disponibilizam a informação digitalmente, tem órgãos que estão sendo mais proativos, inclusive, já criando portais de transparência na internet. Então eles estão já prevendo que as pessoas vão pedir determinadas informações e já estão criando seus portais de transparência, né, para disponibilizar antes de ter a pergunta, você já ter lá os documentos, né? Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver aqui. Quais são os maiores desafios na implementação com sucesso de uma solução ECM? Eu acho que os desafios, para você ter sucesso na implantação de um projeto de ECM, você tem que ter muito claro, né, as classificações dos seus documentos que você tem hoje. É quase aquela analogia que eu fiz no início lá, no conceito, sobre aquela divisão lavar roupa, né? Quando você vai lavar roupa, você divide a roupa branca, a roupa colorida, os tipos de tecido. E eu acho que para ter sucesso numa iniciativa de ECM, um ponto fundamental é você ter o apoio de alguém que saiba, né, aplicar o método, e também você consiga passar para essa equipe, seja interna ou externa, como funcionam hoje os documentos, como são classificados hoje, para que eles possam aplicar ali algumas regras de classificação, catalogação de documentos para depois ter uma localização mais fácil. Tem muitas pessoas solicitando o link da apresentação, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube. A gente está chegando ao final aqui, vou responder a última pergunta: como que está o mercado em relação à adoção dessa tecnologia, a receptividade das empresas? Olha, com relação ao BPM, vem crescido muito desde a crise de 2008 para cá. As empresas se deram conta que para melhorar, para ter mais lucro, elas precisam trabalhar os seus processos. Então as ferramentas de BPM, o mercado tem estado mais maduro, cada ano mais maduro, né? Apesar de estar numa maturidade baixa, o que também não é 100% ruim, né, porque pelo menos elas estão numa maturidade. O pior é as empresas que nem sabem o que é BPM, não tratam ainda os processos. E no mercado de ECM também vem crescendo na mesma proporção que o BPM, os dois caminham muito juntos, né. Então, pessoal, a gente está realmente estourado de tempo, tá? A gente passou 2 minutos aqui do planejado. Eu vou deixar o meu e-mail na tela. Quem tiver mais dúvidas ou quiser saber bibliografia, enfim, pode me contatar por e-mail, que a gente segue a discussão por lá. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos. O nosso próximo webcast é daqui a 2 semanas. A gente aguarda vocês também em mais esse webcast da CRIO. Um bom dia a todos, bom final de semana e tchau.